Alô Piracicaba, alô região metropolitana, estamos chegando, estamos de volta, estamos na noite de quinta-feira, hoje é 21 de abril de 2022, estamos começando mais um Ativa no Ar na tela da sua TV Ativa e hoje recebendo o médico cardiologista, o Dr. Paulo Serra, ex-vereador aqui de Piracicaba, Dr. Paulo Serra, médico da equipe do Hospital dos Fornecedores de Cana, também do Rap Vida, plantonista da equipe de cardiologia da Unimed e também pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos. Vamos falar de saúde pública, de Covid, de política, vamos trazer aqui reflexões importantes ao lado do Dr. Paulo Serra nesta edição do nosso Ativa no Ar. Primeiramente, muito boa noite, Dr. Paulo, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Néder. Boa noite a todos, o pessoal de Piracicaba e região da região metropolitana. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco de saúde, um pouco de política e ainda mais com sua presença aí para fazer as perguntas e a gente conversar. É uma alegria recebê-lo aqui, estou muito feliz. Vamos esclarecer muitas coisas aqui para Piracicaba. Primeiramente, doutor Paulo, eu gostaria de saber a sua posição hoje com relação a esse finalzinho de pandemia. As pessoas hoje já estão começando a voltar a ter uma vida normal, digamos assim. Corremos riscos ainda? O senhor acredita que ainda há uma certa possibilidade de um retrocesso nessa questão referente ao vírus? Eu acredito, assim, a gente está numa fase boa da pandemia, né, que regrediu bastante os casos. O vírus ainda permanece no ar, então tem regiões aí que está uma outra onda, apesar de ser bem pequena, que graças a Deus muita gente já está vacinada e isso detém um pouco, né? E eu acredito que à medida que avance a vacina, as ondas vão sendo cada vez menores, com menos casos mais graves e as perspectivas são boas. Mas não deve baixar a guarda que o vírus está por aí, existe ainda contaminação, né? E a gente não sabe realmente qual vírus a gente pode ter uma mutação maior aí e se vai ter uma forma mais grave ou não. Então, manter o distanciamento, as máscaras já praticamente não está usando, o álcool gel, evitar de ficar beijando, aquelas coisas todas das ações para prevenir mesmo. Agora, houve uma mudança de hábito, que eu acho que se tem algo que acabou valendo, né? Foi essa mudança de hábito, essa conscientização da população com relação à higienização, que muita gente não tinha esses hábitos tão comuns e necessários, né? Sim, isso é uma coisa que a gente aprende quando é criança, de manter as mãos limpas e manter sempre com uma certa distância, e depois a gente vai ficando adulto, a gente esquece e começa a beijar todo mundo, pegar em tudo que está na frente, não lava a mão toda hora, né? E isso voltou àquilo que a gente aprendeu e tinha esquecido, que são normas de segurança e educação e higiene que tem que ser para a vida toda, não só nessa pandemia, mas para que a gente aprenda definitivamente a manter as atitudes de higiene, não compartilhar coisas pessoais íntimas, coisas pessoais mesmo, um celular, um talher, que a gente vê muitas vezes a mãe passando um talher para o filho, você acaba contaminando do filho para a mãe, entendeu? E vice-versa. Então isso aí a gente tem que prestar atenção. Pais beijando na boca dos filhos, sabe? São atitudes que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem doenças que você transmite, você pode não ser sensível, mas aquela outra pessoa e você pode causar um dano para aquela pessoa. Doutor Paulo Serra, a gente teve uma polemização das vacinas, né? Eu gostaria de te ouvir com relação a tudo isso que aconteceu, a muitas fake news, a outras condições de informações que foram questionadas. Como é que o senhor avaliou e refletiu sobre todas essas questões, inclusive com referência à vacinação de crianças? Então, a vacina, se a gente olhar os próprios números, já mostra que realmente tem eficácia, porque reduz drasticamente as formas graves, previne para você não pegar de uma forma para ir para óbito ou para uma UTI. A prevenção é muito grande, independente da vacina, não vamos entrar no mérito como é mais ou menos eficaz, todas têm a sua eficácia, né? E em relação às crianças, a própria Pfizer veio fazendo os estudos e veio comprovando eficácia e segurança.
Então, eu sou adepto da ciência, eu acredito na ciência e sigo o que a ciência determina. Os órgãos reguladores, o FDA, a Anvisa, se ela autorizou, quem sou eu para falar contra? Quem sou eu para ficar ditando contra? Então, se os órgãos reguladores, que têm todos os estudos que fizeram, analisaram e colocaram, acho que a gente deve seguir aquilo que os órgãos reguladores realmente determinam, e não criar fake news, criar opiniões próprias e ser o dono da verdade. Eu tenho 59 anos e a gente sempre seguiu aquilo que foi realmente colocado pelos órgãos competentes. Agora criou o que você falou, criou a polarização, virou uma politicagem imensa, um defendendo, outro não defendendo, e deixou os órgãos competentes de lado, como se nada valesse do que realmente é de verdade e o que não é. Então, eu acredito, sim, na vacina, e o que for determinado pelos órgãos competentes, eu sigo e oriento. Agora, tivemos também no início da pandemia, eu até me perguntava, meu Deus, será que esses profissionais da saúde eles não vão ter um consenso, não vão ter um acordo, né? Falou-se muito da imunização de rebanho, teve um profissional de saúde conhecidíssimo aí no Brasil, político de carteirinha, mas também médico, que falava, um dia ele falou que não, daqui 3 meses, isso em 2020, daqui 3 meses está todo mundo já imunizado, quer dizer, chutaram bastante também, né, doutor Paulo? Fizeram aí umas aberrações afirmativas, né? Sim, porque o Covid foi novo para todos nós. E cada vírus, cada bactéria que você pega, ela tem uma história. Você pode pegar determinado vírus, adquirir uma imunidade, como foi dito da imunidade de rebanho, e você cria aquela imunidade e você não vai ter uma pandemia na frente. Só que tem outros que eles são altamente mutáveis, eles vão tendo um alto índice de contaminação e você não consegue bloquear e fazer essa imunização de rebanho, porque ela já replicou de uma outra forma e você já não tem essa imunidade. Você não adquiriu a imunidade para todas as formas que ele adquire. Então, por isso que o Covid veio uma onda, veio a outra, e não serviu tanto essa forma de falar a imunidade de rebanho. Ela existe, sim, para algumas patologias, para alguns vírus, mas no Covid não funcionou, não funciona, né? Ela ajuda naquele momento, mas no momento que você tem uma nova cepa, aquela imunidade sua mostrou que você não tem. Porque teve gente que eu atendi, tiveram a primeira infecção, depois teve com a outra cepa, desenvolveu a forma grave, desenvolveu às vezes até a forma mais grave do que na primeira. Então, não é regra, medicina não é matemática, a gente sabe disso, e tem que tomar muito cuidado. Quando a gente toma um pronunciamento, toma um posicionamento, principalmente do desconhecido, a gente tem que tomar cuidado. E o que surgiu durante a pandemia, surgiram muitos médicos e aqueles políticos e aqueles ativistas que se titulavam médicos, dando as opiniões e colocando os fake news, colocando opinião própria, e acabou confundindo e as pessoas dispersaram. Aí a gente teve aí muita gente morta, infelizmente, por negligência mesmo, ou por até seguir determinadas coisas pontuais de pessoas que tacavam nas redes sociais. Acho que a gente tem que acreditar na ciência, acreditar naquilo que são os estudos feitos. Errar, todo mundo erra. Então não é porque você tem um estudo que você vai falar assim, se não está conclusivo ainda, aguarde. Não dê sua opinião ainda. Não forme uma opinião, um posicionamento fixo. Espera aguardar, porque o estudo ele demora. Eu já participei de vários estudos clínicos, ensaios clínicos, e demora, e você, às vezes, você quer determinar uma coisa, sai um viés totalmente diferente e a conclusão é outra. Então, a gente aprendeu muito no Covid, a gente ficar mais atento e aprender o que foi o Covid. Hoje a gente sabe a infecção, está bem estabelecida como que é a infecção, o que ela causa, e principalmente agora a gente está vendo, são as sequelas que o Covid deixou. Além daqueles que morreram, que foram bastante, para mim, eu perder uma vida é muito. Então, imagina milhares. Isso aí, para mim, é incontável, não existe. Porque você perde um ente familiar seu, então não é 1, 10, 1000 ou 1 milhão. Você perdeu. Aquilo tem um valor imensurável, né? Então, a gente está na medicina para tentar não deixar perder, né? E agora as sequelas.
que a gente vê pessoas com muitas sequelas aí, pessoas que estão assim tratando, alguns são reversíveis e outros a gente ainda permanece com as sequelas sem reverter. Sobre isso que eu queria te perguntar, a questão das sequelas. A gente percebe muitos casos de sequelas neurológicas, cardíacas e pulmonares, né? São 3 áreas que têm muitos problemas aí ainda sendo enfrentados, né? São sequelas desses casos gravíssimos que as pessoas, principalmente quem sofreu um processo de intubação, coma, é isso? Sim. O que a gente mais pega de imediato é a neurológica, pulmonar e cardíaca, né? E aqueles que ficam internados muito tempo, eles perdem muita massa muscular. Então ele fica muito debilitado. A cada dia que passa, ele vai debilitando cada vez mais, além das sequelas que ficam, neurológica, muscular. Porque a gente aprendeu que o Covid ele não respeita nenhum órgão, não respeita nada. Do jeito que ele vem, se for deixar sequela, ele deixa mesmo, e às vezes sequelas gravíssimas. E até a parte psicológica. As pessoas, às vezes, você não tem nada orgânico, mas a parte psicológica dele está afetada porque gerou uma expectativa das pessoas que adquiriam o Covid. Vários relatos das pessoas que eu atendi, elas falavam assim: doutor, a minha ansiedade maior é que eu não sei o dia de amanhã se eu vou acordar vivo. Então eu fico acordando toda hora durante a noite, porque a gente sabe que a evolução de um dia para o outro, por horas, muda no Covid. Então a gente pensa que vai evoluir bem, e no outro dia está ruim, você está entubado e no outro dia está morto. Então isso gerou um problema psicológico muito grande. E depois das comorbidades e das sequelas que vieram vindo após a infecção, também gerou um problema psicológico muito importante. E os fake news. Porque o cara tomou vacina e infartou. Porque por causa do Covid, porque não é do Covid, sabe? Então gerou muita polarização. Infelizmente, nós órgãos públicos, nós competentes, não tiveram um programa adequado e firme para mostrar aquilo que realmente era e para seguir. Infelizmente, né? Polarizou, ao invés de pegar a rédea, é assim, 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 mostrar como que é e seguir, né? Os próprios conselhos regionais aí também não se pronunciaram, ficaram em cima do porque não conhecia. Então deixou muito pronunciamento de médicos, de colegas falando sem fundamento. Por desconhecimento, falta de preparo, falta de intenção de acertar, que seria? Não, então, o medo de errar, né? Porque era uma coisa nova e, como você falou no início, um colega aí, político, falou da imunidade de rebanho e acabou não virando, infelizmente. Aí você imagina um presidente do Conselho Federal de Medicina, vai lá, faz o pronunciamento, fala uma coisa, 3 meses depois não é. Pega muito mal. Então, tá certo eles não se pronunciar de uma forma, mas assim, tinha que ter um programa educativo das pessoas para não criar o pânico. Alertar de forma adequada. Como eu sempre falei para os meus clientes, independente do vírus ser fatal ou não ser, o que você precisa? São atitudes de segurança que você tem que ter. Manter o distanciamento, lavar as mãos, não ficar em lugar fechado, evitar. Então são todas as formas que a gente deveria ter esse programa todo educativo e não fazer o terror que a TV Globo mostrava caixões, mostrava hospitais lotados. Quantas vezes já tivemos, nós aqui em Piracicaba, independente de Covid, eu trabalho no Hospital da Cana, já fiz várias vezes emergência, UTI, e você não tinha vaga dentro do UTI. E não foi por causa do Covid. Várias pessoas dentro de um pronto-socorro não tinha vaga. Aí criaram um pânico que o Covid não tinha vaga também. É lógico que foi muito rápido, muita gente precisando. Ficou pior? Lógico que ficou. Mas criou um pânico na população que eu acho que isso cabe aos órgãos públicos, eles resolverem e não ficar fazendo uma manchete, um sensacionalismo. Que foi o que aconteceu, principalmente nessas grandes emissoras aí, que criou um pânico geral. Isso refletiu psicologicamente na população, infelizmente. E trouxe também danos, né, emocionais terríveis, né? Com certeza. Que até hoje são irreparáveis para muitas pessoas. Sim. Ainda com relação à questão das sequelas, doutor Paulo, a questão cardíaca, por exemplo,
Há algumas condições da pessoa recuperar uma condição melhor, de uma vida saudável, com o passar do tempo? Isso tem a ver com idade, com outras doenças que a pessoa possa ter, comorbidades? Como é que pode ocorrer essas reabilitações de uma maneira mais fácil? É interessante essa pergunta, né? Muito interessante, porque assim, na minha casuística, eu atendi vários pacientes e estou atendendo vários com sequelas cardiológicas. E independe de idade. Na minha casuística, independe de idade. E a resolução dessa sequela também depende do grau de lesão. Então, tem gente que não tinha nada, paciente jovem, desenvolveu uma hipertensão arterial. Depois de um tempo regrediu, voltou ao normal. Mas tem alguns que continuam. Pacientes idosos que nem sequela ficou. Então, assim, não tem uma idade, a gente não tem um estudo para falar assim, ó, foi mais comum nessa idade, nessa população, a gente não chegou ainda. Está sendo feito, né, para ver se a gente chega numa conclusão de qual a população mais afetada e se realmente são reversíveis, por que não são. Mas é uma coisa que não respeita, não tem uma regra, né? Tem pacientes aí que adquiriram o Covid, na vigência do Covid, paciente jovem infartou. Eu tenho uns 2 pacientes jovens de menos de 30 anos que infartaram. Puxa vida. E é interessante porque a gente fala assim, mas como que infartou? O Covid, e o pessoal mistura muito o Covid com o infarto comum, que é um processo aterosclerótico, que é o que mais a gente vê. O que é o processo aterosclerótico? É justamente um processo em que as artérias vão entupindo por deposição de colesterol, cálcio, ela vai entupindo, de repente rompe aquela placa e dá um stop na circulação, você infarta. Então existem alguns fatores de risco que levam você a infarto. Obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia. Já o Covid, você não tem esses fatores de risco. Simplesmente, aquela fase do Covid, da fase trombótica, que você não tem nenhuma alteração nos seus vasos, ele simplesmente é um gatilho para a sua coagulação formar coágulos e entope uma das artérias, tanto do coração como da cabeça, que a gente viu muito AVC, né? E na perna, que ele vai, o trombo onde ele vai, entope, e infelizmente esses 2 casos foram na coronária, infartaram, com todos os critérios de infarto. E quando a gente faz o cateterismo, que é praticamente o padrão ouro, depois de um infarto, você estudar as coronárias, que são as artérias do coração, para ver o grau de obstrução. Você vê que não tinha obstrução nenhuma, você tinha só coágulo, que depois dissolveu, mas não deixou de ficar uma sequela, porque quando você tem um stop ali, aquela região causa uma necrose. Então aquela fibra muscular do coração já não bate mais como era antigamente. Então são fatores totalmente diferentes, mas que levam, no final da conta, a um evento cardiovascular, que foi o infarto. E é muito interessante, muito interessante. E nós tivemos uma outra polêmica, que foi a pessoa que morreu de Covid ou morreu com Covid, né? A pessoa está lá com Covid, está se recuperando do Covid, e de repente tem um problema, um AVC, falece. Ou a pessoa entra lá para tratar. Tive um querido amigo que entrou para tratar de um problema de leptospirose, vejam só, fez ali uma cirurgia de rim e no fim, quando ele estava para receber alta, pegou Covid e foi fatal, né? Ali teve a polêmica dos atestados médicos, doutor Paulo, que deu mais uma situação de instabilidade emocional para todos, porque as pessoas não sabiam se estavam sendo enganadas, se estavam sendo justas aquelas análises dos atestados de óbito. Foi mais um período triste dessa nossa fase de pandemia? Sem dúvida. Ali o atestado, se a gente pensar no atestado de óbito, não somente do Covid, mas a gente tem uma estatística, eu não me recordo agora, mas a maioria dos atestados de óbitos são mal preenchidos. E isso é histórico na medicina brasileira, né? A ponto da pessoa for a óbito, ele põe causa morte, parada cardiorrespiratória. Não existe.
Então você vê que do atestado o cara não sabe preencher atestado. Ele não aprendeu na faculdade a preencher o atestado e continua fazendo. E isso no Covid não fugiu, né? Porque você tem que ver qual é a causa, a morte. A causa morte, o cara infartou ou morreu, é o infarto. Essa foi a causa. Agora, as outras que contribuíram, ele pode ter tido uma infecção viral pelo Covid, ele pode ter tido uma insuficiência renal, que são os fatores agravantes. Mas a causa é aquela que causou imediato que você foi a óbito. Então o atestado foi muito mal preenchido, porque o cara tinha um positivo do Covid. Ele teve uma pneumonia que era muito comum no Covid, você ter aquela fase inflamatória, depois você fazer a pneumonia, e depois na outra fase trombótica você fazia embolia pulmonar. A causa-morte não é Covid, porque o vírus não causou a morte. Ele pode ter contribuído, porque foi o gatilho, mas a causa-morte foi embolia pulmonar e choque cardiogênico ou qualquer que seja. Mas a causa é aquela imediata que você diagnosticou e foi essa causa. E não lá atrás, eu tive um resfriado e agora eu fui para insuficiência renal, fiz a diálise e acabei morrendo. Foi o resfriado que te matou? Foi a insuficiência renal que te causou todo o transtorno hidroeletrolítico e você foi a óbito. Então, infelizmente, nós da classe média, muitos não sabem preencher atestado. Infelizmente. E é por isso que a estatística brasileira não é levada a sério. Principalmente na medicina, né? Esses órgãos públicos, não dá, não tem como você levar a sério. Aí as sociedades, que nem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SOCESP, aí ela faz a coisa com mais seriedade, com mais critério para publicar, fazer trabalho. Mas você pegar o órgão público, não tem como. Perfeito. Estamos aqui com o Dr. Paulo Serra, uma entrevista muito boa, muito interessante. Estou muito feliz aqui de estar ao lado desse querido profissional da área da saúde. Daqui a pouco nós vamos falar também de política. Fique ligado, a gente volta para mais um bloco com o Dr. Paulo Serra no Ativa no Ar de hoje. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertar, botar. Com Padre Thales e Ponês. Show do Sertão. Domingo às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. Para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Muito bem, nós estamos de volta a mais um bloco da nossa conversa com o médico cardiologista Paulo Serra, que também foi vereador aqui em Piracicaba na legislatura de 2016 a 2020. Na verdade, eleito em 2016, né? Tomou posse em 2020, mandato até 2020. Tomou posse em 2017, mandato até 2020. Foi um vereador ali que trabalhou muito a questão da saúde também na nossa Câmara de Vereadores. Me lembro também de muitas ações suas a favor da Lava Jato, contra a corrupção.
foi um parlamentar que também se pautou muito com essa luta pela batalha contra a corrupção, que foi uma das principais ações que o Brasil se moveu nos últimos tempos. A pergunta que eu te faço, você que é pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos, para a gente começar a nossa conversa agora falando diretamente de política, te preocupa a volta a esse passado nefasto de roubo, de corrupção, de desvio de dinheiro público, de essa utilização de empresas públicas para estar aí saldando compromissos fora do Brasil, trazendo dificuldade para o nosso povo, financeiras, econômicas, sociais, em detrimento de investimentos escusos fora do país, enfim. Todo esse mar de corrupção desvendado muito bem pela Operação Lava Jato, que eu costumo dizer aqui, doutor Paulo, que a Lava Jato não pode morrer, a Lava Jato não pode ser esquecida, né? Tivemos hoje a confirmação de uma condenação da Lava Jato, que foi reafirmada hoje por outros tribunais. O senhor teme uma volta ao passado? Sem dúvida nenhuma, foi um ganho com a Lava Jato, mostrar o que realmente era o sistema político nosso, né, que por muito tempo nós fomos enganados, achávamos que realmente existia, a gente sabia que existia uma certa corrupção, mas não da dimensão que foi colocado em pratos limpos ali da Lava Jato, e tentaram desmontar essa Lava Jato, infelizmente, mas a gente não pode deixar isso acabar, não. O Brasil ele é colocado como o país da impunidade. E a gente tem que ter umas leis mais rigorosas para acabar com isso. Realmente, quem sofreu, quem fez um crime, tem que ser mais enérgico e aí tem que ter uma penalidade, mudar esse Código Penal. São muitas coisas no Brasil que a gente vê assim, são arcaicas, são coisas lá de trás, não só na parte de segurança, mas a parte de saúde, a parte de educação. Então são coisas que a gente tem que rever. Até as leis trabalhistas a gente precisa ser revista, né? Direitos são direitos, mas existem deveres, e hoje a gente só fala em direitos, e os deveres vão deixando de lado. Então esse sistema de corrupção assusta, porque assola tudo. Todas as verbas, toda a arrecadação do país, a corrupção ela acaba. Você não tem investimento e o Brasil não cresce. É um país com um potencial imenso para ser um país de primeiro mundo, e isso não é de hoje, desde que o Brasil é o Brasil, a gente sabe disso. Infelizmente nós tivemos, eu falo assim, não só os governantes, mas a forma da legislação brasileira, a nossa Constituição, ela favorece muito a impunidade aos nossos políticos. E tem que ser mudado. Por quê? É aquele crime do colarinho branco. O cara faz, aí depois prescreve, o cara consegue um monte de recurso para chegar e prescrever a ação, e ele continua. A gente viu aí vários escândalos aí, pessoas com dólares, com dinheiros, até em cuecas, né, desviando verbas do BNDES para outros países, e nosso país precisando, né? Se fosse um investimento para você ter um retorno, é diferente, mas não foi feito, né? Você vale investir no outro país? Lógico que vale, desde que um país sério e um país que vai pagar aquilo que tá devendo. Mas foi feita uma politicagem de toma lá e não vem nada para cá, infelizmente. E foram bilhões que hoje a gente paga uma dívida muito grande desse dinheiro aí que saiu do nosso país, e aí veio um pouco mais a inflação, combustível subindo, aí querem culpar um ou outro. A culpa é um sistema, não dá para você culpar uma pessoa, porque um sistema político são várias pessoas que são envolvidas. Então às vezes você quer dar nome para um só. Não, quando tem um problema, você tem que ver a parte econômica, é a equipe econômica. Se é problema na saúde, é a equipe da saúde. Que ela age, por isso é equipe. Tem o cabeça? Tem, é o responsável? Tá, ele responde. Mas a equipe foi incompetente. Foi ela que deixou. Né? E a gente vê que a corrupção, né, a gente está no pleito aí desse ano aí com pré-candidatura, a gente sabe que a corrupção já começa
nessa pré-candidatura já começa, né? O jeitinho toma lá da cá, pessoas aproximando para fazer acordinho, para depois querer um benefício disso, um cargo daquilo. E eu sou totalmente contra. Eu perco a eleição, mas não existe esse acordo comigo, não existe nada disso. Eles têm que acreditar na proposta, naquilo que a gente é definido para tentar melhorar o Brasil, e não para você vem porque é bonito, é inteligente, é isso e aquilo. Não. São propostas bem delimitadas que realmente você acredita que pode fazer a diferença dentro de um congresso, dentro de uma assembleia, dentro de um executivo. Eu acho que as pessoas devem pensar nisso que está no pleito eleitoral aí, pensar no seu candidato de uma forma séria, para que não vote essa corrupção. Não venda o seu voto. Seu voto vale muito. E a corrupção já começa agora. Então, um alerta para a população. Preste muito bem atenção. Aquele que prometer as coisas para você e você se vender por causa do seu votinho, porque você quer um cargo, você é corrupto tanto quanto aquele político que aceitou. Então, para a gente, não serve. É a história do ladrão e do receptador, né? Justamente. É a mesma coisa. Se não tiver um, o outro não existe, né? Justamente. Se não tiver quem venda o voto, não tem o corrupto político, e o corrupto político se mantém pelo voto que ele, às vezes, compra. E aí a gente começa a entrar numa outra questão, né, doutor Paulo, que é a própria reforma política que não veio, né? Aqui em Piracicaba, por exemplo, a gente está vendo aí todos os anos, e em 2018 isso foi muito latente, pessoas que vêm aqui para a cidade, candidatos de outros locais, de outras regiões do estado, pessoas até que, na verdade, às vezes nunca vieram para Piracicaba, né? E que vêm aí, tem 26 mil votos, 18 mil votos, 30 mil votos, um negócio absurdo. E candidatos locais, às vezes, não conseguem chegar nem próximos desse patamar. E é o que a gente sempre pede aqui, que as pessoas realmente, nas eleições agora de 2022, priorizem votar em candidatos de Piracicaba. Escolha seu candidato, a gente tem vários candidatos na cidade, bons candidatos, a federal, a estadual, está aqui o doutor Paulo Serra, e a gente precisa realmente acreditar que é necessário esse voto sendo entregue a pessoas que são representantes da nossa região, pessoas da cidade, pessoas que a gente pode cobrar depois, ainda mais agora que a gente está uma região metropolitana, mais do que natural que a gente tenha representantes fortes aqui, né? Sem dúvida, o compromisso é muito maior com essa região metropolitana, e nós que somos daqui, que moramos aqui há anos e estamos participando dos problemas da nossa região. Então, as pessoas têm que pensar realmente no seu candidato da sua região, justamente para você saber cobrar, para você, a pessoa que conhece o seu município, a sua região, e batalhar para que ocorra realmente a mudança adequada. O que você colocou é muito importante. E vários votos acabam saindo aí, não falando de competência de ninguém, que teoricamente todos seriam competentes, né? Vale ao eleitor ele discutir a proposta de cada um, conversar com cada um, ver as propostas para realmente não perder o seu voto. Doutor Paulo Serra, o senhor é candidato pelo Republicanos, o senhor estava no Cidadania, foi ao Republicanos. Eu queria saber exatamente qual é a sua expectativa nesse partido, que filiou recentemente o ex-ministro Tarcísio Freitas, que é pré-candidato ao governo de São Paulo, com o apoio do presidente Bolsonaro, partido que também está alinhado com a campanha de reeleição do presidente Bolsonaro. Começando te perguntando sobre o presidente Bolsonaro, o senhor mantém a sua ligação a ele, ideológica, acredita no seu projeto de governo, tem alguma ressalva a fazer? Como é que o senhor analisa o governo Bolsonaro? Olha, o governo Bolsonaro, ele é assim, não sou um bolsonarista de carteirinha, não sou extremista, né? E na situação que a gente vive politicamente falando, ele veio com uma solução para acabar definitivamente ou minimizar muito esse sistema corrupto que estava dentro da política. Infelizmente não conseguiu fazer tudo, e aí eu não tenho acesso porque realmente ele conseguiu ou não conseguiu, né? Mas ficou algumas coisas a desejar. Mas o que eu tenho hoje, as eleições fosse hoje, o meu candidato é o Jair Bolsonaro. Por quê?
Ele tem os princípios cristãos, pelo menos é o que ele prega. Família acima de tudo, que é a coluna vertebral para sustentar uma sociedade. Você sem família, você não é nada, né? E uma economia mais liberal, né? Para realmente a gente conseguir ter um incentivo maior para você investir. Eu sou empresário, médico, a gente vê a dificuldade para você criar alguma coisa sua, que você vai gerar emprego. Você leva muito tempo para você montar um negócio seu próprio e depois vem uma tributação muito grande em cima, que um dos maiores sócios é o governo e ele não te retorna nada. Não fez a mudança que era para ter feito real dentro dessa política de impostos da Receita, né, infelizmente, e que deveria, para incentivar o empreendedorismo, que isso foi uma das coisas que foi colocada. Fez alguns pontos bons, como a mudança lá da lei trabalhista, que limitou muitas coisas. A CLT nossa, que é arcaica, nem tudo é ruim, mas também muita coisa ruim que tinha que ser tirada. Não fez a mudança total que precisava ser feita. Então ficou algumas coisas a desejar. Não vou entrar no mérito se teve ou não teve apoio, o porquê que foi ou não foi. Eu que já estive dentro de uma Câmara, eu sei que isso aí é muito difícil, a gente tentar fazer, batalhar contra um sistema e muitas vezes você não tem apoio dentro de casa. Então isso é complicado. Então eu não estou aqui para meter o pau e nem vangloriar ninguém. Eu acho que a gente, como político, é obrigação fazer o melhor possível dentro, quando você é eleito, e não existe partido. Você, quando está lá, você não é, eu sou do PT, sou do PSL, sou de tal, não. Você é um representante legal da população. Esquece o partido, esquece que, eu não gosto da direita, eu não gosto. Você tem que saber escutar, você tem que saber ouvir e, dentro das suas pautas, das suas convicções, colocar em prática aquilo que você realmente prometeu, aquilo que você quer, né? Quem está certo? Muita gente defende A, B ou C. Nem Jesus Cristo agradou o mundo, foi crucificado. Liberaram Barrabás, um criminoso que já é realmente condenado, e um santo, filho de Deus, foi crucificado, né? Não estou querendo falar que o Bolsonaro é santo, não é nada disso, mas a gente vê que assim, a gente não deve apontar o dedo para ninguém. Nem está querendo dizer que o outro lá é Barrabás também. Justamente. Eu acho que a gente não deve apontar o dedo para ninguém, porque perfeito é só Deus, e a gente dentro do... Eu sou muito a favor, assim, independente de quem ganha o governo, eu estou para contribuir. Não importa quem ganhe, eu estou para contribuir dentro da minha convicção. Aquilo que eu achar que não é dentro da minha concepção, não terá meu apoio, e aquilo que for dentro da minha concepção, conservadora, alinhada com a família, nos valores cristãos, sabe, uma economia mais liberal, o empreendedorismo, essa é minha linha. E continuar batalhando contra a corrupção. A corrupção assola todo o investimento nosso, né? Então, para mim, assim, não existe... Eu estou num partido, fui convidado, saí do Cidadania sem briga nenhuma, converso com o nosso líder, que era que eu era do Cidadania, saí numa boa, tenho respeito muito grande por ele, independente de diferenças políticas, às vezes, que pode surgir dentro do partido, de posicionamentos, mas respeito. E o republicano veio um convite, como vieram outros partidos, e o que mais me alinhou dentro dessa convicção minha, de um posicionamento conservador, familiar, cristão, sabe, de uma economia liberal, foi o republicano, e ao qual eu realmente filiei e acredito que pode fazer a diferença aí dentro de um Congresso Nacional, dentro da LESP, dentro de onde tiver, que realmente o pessoal tem uma convicção muito grande. Pode existir dentro do partido um ou outro que discorde, não é unânime nada, nunca foi, né? Não vai ser o partido que achar que é, em hipótese alguma, mas que a grande maioria dos nossos dirigentes lá, os nossos presidente nacional, presidente municipal, presidente estadual,
são muito alinhados nessa postura e todas as reuniões que a gente tem é sempre a pauta em cima disso. Perfeito. Doutor Paulo Serra conversando conosco, nós vamos conversar mais com ele após o nosso intervalo na edição desta quinta-feira do nosso Ativa no Ar. Seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertar, botar... Compadre Tales e Ponês. Show do Sertão. Domingo, às 9h30 da manhã. Show do Sertão, aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. Ao vivo, o doutor Paulo Serra conosco nesta edição do nosso Ativa no Ar de quinta-feira. Hoje é dia 21 do mês de abril de 2022, uma entrevista falando sobre vários assuntos e nós estávamos aqui tocando na questão política. Dr. Paulo Serra é pré-candidato a deputado federal pela nossa cidade, pela nossa região metropolitana. Dr. Paulo está no Partido Republicanos. A gente tem um problema, né? A gente falou de reforma partidária, de reforma política que não acontece, né? E nós temos no sistema eleitoral uma situação de anomalia. A pessoa tem ali uma votação X, e às vezes não entra, né? E o cidadão lá tem uma votação bem menor e entra, dependendo da coligação, do tal do coeficiente. Isso é uma coisa injusta na política, nas eleições, faz parte da regra, da lei, claro, está previsto, regra do jogo pré-estabelecida, mas que é um negócio esquisito, a gente sabe que isso às vezes não contempla a vontade integral do povo, porque você acaba tendo mais voto do que alguém que teve menos voto que você, entrou e você não entrou. Isso aconteceu com você na sua disputa de reeleição em 2020. Quando é para deputado, isso ocorre ainda mais, né, doutor Paulo Serra? A anomalia é ficar com um tamanho ainda maior, né? Sem dúvida. A gente fala que o Brasil, existe uma democracia e a gente começa a ver que não é tão democrático assim. E que os representantes nossos, que a gente elegeu, e não é a verdade. Porque quando parte do princípio em que você votou, o povo votou numa pessoa onde teve mais voto que a outra e a outra entrou, ele não é o representante. Porque a população não queria aquele, queria o outro. Então, já tem um viés aí dentro do processo eleitoral aí que realmente tem que ser discutido, muito bem discutido, porque a gente coloca o representante daquilo que a população e a vontade da população é que deve ser prevalecida. E, na realidade, o que prevalece são a formação das coligações, das chapas e a montagem do jeito que os caras acham, um puxa voto e a gente vai montar para permanecer aqueles os cobras, os chefões do partido, acaba ficando porque tem um partido na mão e monta como ele quer. E são números, né? A gente vê que muitos partidos são assim
que acabam montando da forma e você não consegue ter a mudança real que a gente está querendo. Então muita gente fala assim, o povo é culpado pelo político que tem. Será que nós brasileiros realmente estamos tendo culpa nisso? Porque quando você vai para o executivo, ele até funciona. Foi o mais votado, ele entra. Mas a gente esquece que o legislativo ele tem um poder tão grande que a gente não deve esquecer que o legislativo você pode tirar aquele que está no executivo. O executivo não tira aquele que está no legislativo. Isso é prerrogativa. Então você vê como que é importante você ter uma Câmara de Vereadores, uma Câmara Estadual, um Congresso Nacional. Ele é muito importante. E tem que ser quem? O representante do povo. Aquele que o povo acredita que vai fazer a mudança. E a gente entra, muitas vezes, e a maioria, não é o que o povo quer. Então o Brasil não muda. Porque permanece, se você olhar na política aí, quantos estão aí há 7, 8 mandatos, e que vão continuar. Porque a chapa é formada para manter os caras. Então é interessante esse processo eleitoral que você citou, muito pertinente, que a gente está nesse ano, e uma das batalhas é essa, mudar. Tem um projeto do ex-presidente Michel Temer que era o Distritão, né? Era pegar, por exemplo, Piracicaba são 21 vagas para vereador, os 21 mais votados entram. Assembleia Legislativa, se for 40 vagas, 48, 98, os primeiros nessa ordem entram. Câmara Federal, idem. Mas falaram na época que isso seria um monstrengo. Qual que é o monstrengo de fato? E se você estivesse na Câmara, numa votação como essa em Brasília, você votaria a favor desse projeto do Distritão ou não? Sem dúvida, ele não é perfeito, mas é melhor do que o atual. É o mais próximo, né? Isso, sem dúvida nenhuma. Você vai ter um representante do seu estado, pelo menos aquele que foi mais votado. Né? E é engraçado, porque você vê assim, vem às vezes um pré-candidato, um candidato, o cara é do Nordeste e de repente ele está sendo candidato lá no Sul. Porque ele vê que a chapa dele aqui não vai dar certo, então ele busca ali o caminho e isso aí acabaria. Acabaria. Né? Ele muda o endereço dele de uma hora para outra. A gente não pode esquecer que o Sarney foi muitos anos, vários mandatos senador pelo Amapá, né? Justamente. Pelo Amapá, cara. Ele é do Maranhão, ele ia para o Amapá ser candidato pelo Amapá. Negócio assustador, né? É assustador. Você vê que são as manobras políticas para manter. E é isso que a gente tenta batalhar contra. Para realmente a gente ter mudança. A mudança começa agora nos votos. É agora no processo eleitoral. Vai mudar? Vai tentar mudar. Mas a mudança é mínima. Porque já são cartas marcadas, muitas delas. Não digo todas, mas muitas são. É verdade. A gente já sabe o fim da história muitas vezes, né? Sim, sim. Doutor Paulo Serra, tem alguns pontos polêmicos na vida recente do Brasil que eu gostaria de te colocar aqui para começar a discutir esses temas também, que eu acho que é relevante para as pessoas que estão te ouvindo e que querem saber um posicionamento seu sobre essas questões todas. Primeiro negócio que aconteceu lá na Ucrânia com o deputado estadual Arthur Duval, aquelas suas declarações sexistas totalmente lamentáveis, né? E que foram realmente alvo de um processo aberto na Alesp em São Paulo. Ele ontem renunciou e tenta fugir do processo de cassação dos direitos políticos. Enfim, hoje eu ouvi uma opinião de um amigo dizendo, ele errou, agora que deram uma aprontada para ele, deram porque ele estava numa conversa particular com um amigo e alguém vazou essa ligação. Só que isso não tira a gravidade do que ele fez, do que ele falou, sendo ele inclusive um deputado, uma pessoa que estava lá inclusive numa missão humanitária, ele não poderia nunca ter se prestado a essa ação. Mas o que eu queria te colocar é o seguinte, doutor Paulo, na própria Assembleia Legislativa teve o caso de um deputado que fez ali, praticou atos obscenos, né, atos de importunação sexual numa outra deputada, isso numa transmissão ao vivo de uma sessão, um negócio absurdo. E até teria avisado um outro, o que eu vou fazer? Negócio tosco, né? E esse rapaz, esse deputado, teve parece que alguns meses de suspensão e retomou o mandato, devolveram o mandato para ele.
E hoje houve uma explicação. Não, mas o caso do Arthur Duval é que ele não fez amizade com os seus pares na Câmara. Então nós chegamos no momento da política brasileira que aquela lei que deveria ser para todos acaba valendo para aquele que não tem um bom relacionamento, mas para aquele outro que é mais articulado, naquele jogo de favores, acaba tendo ali um perdão. Isso é um dos problemas, eu acho, que a gente está enfrentando. Para o senhor que quer entrar nessa situação de representar nossa região em Brasília, esse é um outro desafio. Você vai encontrar ali situações totalmente despudoradas para poder lutar, né? Esse é um caso específico, né? Sem dúvida, porque o poder, ele é autônomo, né? Ele tem autonomia, o legislativo, para ele realmente dar um impeachment ou não, é ele que vai abrir o processo. O presidente da Câmara é uma figura muito importante para que acabe com isso, porque é ele que põe na pauta, ele que faz a discussão se realmente é pertinente o processo vir para um impeachment ou não, para ele levar a votação ou não. Então, quando a gente fala da mesa diretora de uma assembleia, você tem que prestar atenção muito quem é essa mesa, porque é ali que vai determinar todos os trabalhos e a condução do trabalho. E às vezes as pessoas não conhecem como que funciona, é ali, as pautas todas. E o cara pode arquivar, porque infelizmente é uma prerrogativa do presidente ele colocar a pauta do jeito que ele quer. Então ele pode levar os 2 anos do mandato dele como presidente, como secretário, não colocar na pauta e não tem nada para cobrar dele que ele precisa, a não ser a população correr atrás muitas vezes. Mas é a prerrogativa dele, e ele achar pertinente, ele reúne o jurídico dele, acha que não é pertinente colocar, como você falou, infelizmente não existe um critério determinado, são 2 pesos, 2 medidas, eles analisam da forma com que eles querem, e não cabe aqui a mim eu defender ou acusar, mas é desproporcional. É desproporcional. Totalmente desproporcional. E o caso Daniel Silveira, como é que o senhor acompanhou esse caso, essa prisão aí que foi dada a ele na sentença, né? Uma sentença de prisão, 8, se não me engano, 8 anos e 9 meses, é isso? Sem dúvida. Me parece exagerado isso para o senhor ou não? Um pouco... Em que pese ele ter feito todas aquelas declarações lá, que também santo também não é, né? Sim, é outra coisa. O mérito é que a gente tem que discutir é o seguinte, você é culpado. Então, se você é culpado, você tem que ter assim, a norma bem estabelecida para aquele delito seu, para aquilo que você cometeu, e qual é a penalidade. E não é porque você é A, B ou C. E a gente está vendo assim, são 2 pesos, 2 medidas, que a gente comentou. Ele cometeu erros? Cometeu. No meu entender, um pouco abusivo a pena, não sou da parte jurídica, nada, mas eu acho, visto assim, diante do que muitos outros fazem, e não acontece nada. Nós temos aí o ex-presidente que foi acusado, foi condenado e saiu da cadeia. Agora um outro, porque fez declarações, não tira o mérito que cometeu algum crime ou não, vai ficar 8 anos. Então, peraí, eu acho que o Código Penal... terem sido declarações gravíssimas, né? Que Sim. estimulam a violência, a desobediência, não a desobediência civil, mas aquela violência da população, mandou entrar no Supremo, cortar a cabeça do ministro, jogar na lata do lixo, Sim. Desnecessário, uma coisa grotesca. Mas o respeito. Exato. E a ética. Mas ele foi realmente errado nos seus posicionamentos. Mas o que chamou a atenção ontem foi essa questão da prisão, que foi um negócio realmente que pegou todo mundo meio de surpresa, né? Que foi terrível, né? Sim. São coisas discrepantes para nós que somos leigos da esfera jurídica. Porque a gente vê determinados delitos, determinados crimes que, no nosso entender, é muito pior e estão na rua andando. Vários políticos, não precisa citar nome, que roubaram, foi mostrado, foi filmado e estão dando risada da nossa cara. Risada. Como é que chama o cara da mala dos 51 milhões? O Gedel. O Gedel, da mala dos 51 milhões,
está coordenando campanha de governador de um sujeito lá na Bahia. Quer dizer, é brincadeira, né? Justo. É brincadeira. Não que a gente deva, não vai ter pena pelo que o Daniel falou. Tem que ter, sim. Eu acho que você cometeu um erro, tem que ser pago. Mas os demais? É verdade. Ontem houve várias manifestações lá no Supremo e hoje há um momento de polarização, as pessoas elas estão avaliando isso sempre com a questão partidária, ideológica. É bom de um lado e é perigoso do outro, porque a gente acaba às vezes minimizando um pouco as discussões, principalmente quando vão para a parte técnica jurídica, né? Que o senhor falou que às vezes foge a nossa compreensão profissional. Mas ontem uma frase, não sei de quem foi, me chamou a atenção, né? A imunidade parlamentar, ela é real, ela é importante, mas ela não permite, por exemplo, que alguém faça uma orientação de agressão ou de assassinato contra ninguém, quem quer que seja, né? Mas são temas que a gente vai começar a discutir mais frequentemente daqui para frente, com certeza engrossando aí essa polêmica toda, porque a quentura das eleições vão começar a ficar cada vez mais fortes. Doutor Paulo, muito obrigado, viu? Prazer recebê-lo aqui, sucesso na sua pré-campanha. A convenção do Republicano já tem data? Junho, né? Eu acredito, é isso? Em junho não passaram ainda a data exata. Ontem mesmo a gente teve com o Vanderlei e não passou a data exata. Perfeito. Mas eu desejo sucesso e luta. Um grande abraço, prazer em recebê-lo, viu? Prazer é todo meu. Para mim é uma honra estar aqui sendo entrevistado por uma figura ilustre como você aí, que tem um respeito muito grande aí na mídia toda, aí, obrigado, no jornalismo. Obrigado. E para mim aí é um prazer. Me sinto à vontade aqui com vocês, né? Toda a equipe aí, o Elvésio ali, o pessoal. Antigo amigo, né? Antigo Isso, amigo seu. Justamente. Então, para mim aí é uma honra e estou à disposição no que precisar, para a gente conversar, bater um papo. Pode contar comigo aí. Um abraço a todos e a todos os nossos telespectadores aí que estão aí do outro lado aí escutando. Obrigado, doutor Paulo. Um grande abraço, viu? Abraçando o seu assessor, o Jorginho, com a gente também acompanhando esta gravação. Convidando a você, meu amigo, minha amiga, a estar conosco amanhã à noite em mais uma edição do Ativa no Ar, aqui na tela da sua TV Ativa. Até amanhã, fica com Deus, valeu!